Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, se fizeram novas, todas as coisas. Jesus, ele não veio reformar a terra. Jesus veio estabelecer um novo céu e uma nova terra. Jesus não veio melhorar a sua vida. Jesus veio te dar uma nova vida. E se Jesus veio estabelecer novas criaturas numa nova terra, necessariamente também Ele veio estabelecer uma nova cultura, uma nova forma de viver, uma nova forma de encarar o mundo, uma nova forma de encarar os nossos dias. E isso fica explícito, por exemplo, no Sermão da Montanha, aonde Jesus, contradizendo muito dos princípios e valores do mundo, ele demonstra de maneira evidente e clara que o reino de Deus tem diversos aspectos diferentes do mundo. E isso é tão fundamental entendermos, porque por vezes nós entramos na vida cristã genuinamente, mas não percebemos que, na verdade, o que deveríamos viver é algo totalmente novo, e não quem nós éramos versão gospel. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil a gente gospelizar os nossos pecados. Nós éramos cobiçosos e agora continuamos, mas para a glória de Deus. Nós éramos avarentos e agora somos bons mordomos. Nós damos nome de gospel àquilo que na verdade não tem nada de evangelho. Precisamos aprender a viver no reino de Deus. E no tema contra a cultura, nós vamos tratar alguns aspectos do reino de Deus e como se vive o reino de Deus. E hoje eu quero tratar com você esse aspecto da importância, da grandeza e como Jesus encarou esse assunto na palavra, e dessa forma então aprendemos de Jesus o que devemos fazer no que diz respeito ao nosso sonho de importância e grandeza. Quero conversar com você nessa noite sobre uma mensagem que eu intitulei de O Caminho da Grandeza no Reino de Deus. O caminho da grandeza no reino de Deus. E para tal, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 20. É um texto muito emblemático a respeito desse assunto, e eu acho que descreve muitos de nós. O verso 20 diz: Então a mãe dos filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu eram Tiago e João, ok? Veio a Jesus com seus filhos. Então a mãe pegou os filhos pela mão, foi até Jesus, para fazer o quê? Olha só, ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. Não sei porquê, mas eu vejo a minha esposa fazendo isso. Intercedendo pelos seus filhos. A mãe, obviamente amando Tiago e João, querendo-os de alguma forma abençoar, pega os dois pela mão e vai até Jesus. Então Jesus vem naquela cena e diz: o que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: você não sabe o que está pedindo, mulher. Você não sabe o que você está pedindo. Por acaso são capazes de beber o cálice que estou prestes a beber? O cálice aqui não é um cálice de celebração, mas é um cálice de morte, de dor, de renúncia, a cruz. A cruz é o cálice que Jesus iria beber. E ele pergunta: por acaso vocês são dispostos a isso? E eles responderam: sim, estamos dispostos. Então Jesus disse: de fato vocês beberão do meu cálice, porém não cabe a mim, no entanto, dizer
Quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda? Meu Pai preparou esses lugares para aqueles ao qual Ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Essa indignação parece ser santa, mas não é, tá bom, gente? Eles ficaram indignados porque Tiago e João tiveram a brilhante ideia de antes dele pedir um lugar de importância. E eles, movidos de inveja, ficam indignados do tipo assim: por que a gente não fez isso antes? Nós queríamos ser importantes e eles estão aqui já pedindo ao Senhor esse lugar de destaque, de honra. Então, no verso 25, Jesus reúne e diz: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Repita comigo: entre nós é diferente. É aquilo que a tua mãe te falava, sabe? Ah, meus amigos fazem. Teus amigos são uma coisa, você é outra coisa. Entre nós será diferente. No reino de Deus é diferente. Quem quiser ser o líder, ser importante entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro, se faça escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar? Senhor, somos gratos a Ti por estarmos diante da Tua palavra e na Tua presença. A nossa oração é: fala conosco, quebranta-nos, Senhor, quebranta a nossa arrogância, a nossa altivez, nosso orgulho, e ensina-nos o caminho da grandeza no reino. Nós queremos aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde. Dá-nos discernimento, dá-nos clareza da Tua palavra. Nós precisamos dela, precisamos do Teu Espírito. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Pergunta-chave: quem quer ser importante no reino de Deus? Levanta a mão. Engraçado que a galera fica meio tímida, né? Pois, acho que deve ser uma pegadinha. Se eu levantar a mão, o pastor vai dizer que eu estou em pecado. Aí fica meio mastro assim, sabe? Novamente, vou te dar agora a oportunidade da ousadia. Quem quer ser importante no reino de Deus? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. É interessante essa pergunta, sabe por quê? Porque ela vem acompanhada de paradigmas e preceitos errados, que não tem nada de bíblico. Por vezes nós nos acostumamos a pensar que existe virtude na não relevância e na não importância. Porém, etimologicamente falando, não ser importante é ser inútil. Não ser importante é ser alguém que não serve para nada. E aí, você não quer servir para nada? Você quer ser inútil? Jesus não está cerceando e censurando o desejo pela importância. Jesus está ressignificando o motivo de querermos ser importantes e o caminho para sermos importantes, que é diferente do mundo. E é importante falarmos sobre isso, porque talvez alguns de nós dizem: ah não, pastor, eu não quero ser importante, eu só quero pagar minhas continhas e ir para o céu. Sabe o que você ouvirá de Jesus? Servo inútil, não foi fiel no pouco e também não vai ser colocado sobre o muito. A parábola dos talentos diz isso de uma forma muito clara. Jesus deu um talento para um, que era uma moeda, ok, não era chocolate. Deu um talento para um, deu 2 talentos para outro, deu 5 para outro. O que tinha 1 ficou com medo e enterrou. O que tinha 2 multiplicou, o que tinha 5 multiplicou.
Quando Jesus veio para prestar contas na parábola, ele chegou para aquele que tinha 1 talento e disse: e aí, qual foi o resultado daquilo que eu te entreguei? E aí ele falou: eu tive medo do Senhor, peguei esse talento e enterrei. Jesus olha para ele na parábola e diz: servo inútil, por que você não pegou esse talento, colocou num banco, na poupança, que não rende nada, que pelo menos teria rendido algum tipo de juros? O que Jesus está ensinando naquela parábola é que, diferentemente talvez daquilo que você pense, Ele deseja que nós sejamos importantes no reino dEle. Ele anseia e nos chama em Cristo para sermos úteis no seu reino. Ele nos chama para termos importância. Porém, Jesus, Ele não censura o desejo por grandeza, mas Ele redefine o caminho da grandeza. C.S. Lewis fala algo brilhante, que eu acho que sintetiza muito bem aquilo que Jesus está ensinando nesse texto. Ele diz o seguinte: a humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Jesus, Ele nos convida à humildade, mas humildade não é se menosprezar, não é se rebaixar, mas é parar de olhar para si e começar a olhar para o próximo, é começar a buscar os interesses dos outros do que os seus próprios. Jesus está dizendo aos discípulos que existe um caminho de grandeza, mas esse caminho é diferente do caminho do mundo. Vocês já assistiram Gladiador 2? Quando já assistiram? Foi lançado, maravilhoso, recomendação, vale a pena assistir, bom demais. Eu estava com preconceito porque o 1 é clássico, não é? Mas o 2 mandou bem, gostei, aprovado. E o Gladiador 2 conta acerca de um período, obviamente em obra de ficção, mas com veracidade também, um período do Império Romano que foi lá pelo 211 depois de Cristo, onde teve 2 irmãos que foram imperadores em Roma, Carígula e Geta. Eram os 2 irmãos que foram imperadores em Roma nesse período, e eles eram loucos, e o poder deles se baseava no domínio, se baseava na opressão. E é muito glorioso o Gladiador 2, porque de certa maneira, e de maneira hollywoodiana, ele ilustra o que Jesus está dizendo, porque o gladiador vem, eu não vou dar spoiler, mas obviamente você conhece o enredo de Gladiador, não é? O gladiador vem e vai pelo caminho inverso. Ele não tem o poder, o domínio, ele não é aquele que tem status e tem fama, mas ele é aquele que serve o povo e se preocupa com os interesses do povo. O final, aí vocês assistam, ok? Mas o que fica ilustrado em Gladiador 2 é exatamente isso: o padrão de buscar poder no mundo, baseado na opressão, no domínio, no autoritarismo. E até por esse motivo que alguns de vocês não levantaram a mão quando eu perguntei: vocês querem ser importantes? Porque talvez a imagem de ser importante para você é a imagem de alguém que fica sentado, sendo servido por todos. Mas Jesus ressignifica isso e demonstra que, na verdade, importante é aquele que está servindo a todos e não sendo servido. Diante disso, quero pontuar algumas coisas com vocês que eu creio que é de extremo valor. A primeira delas fica claro no verso 21, quando Jesus pergunta qual é o pedido para a mãe, e a mãe diz: olha, eu quero que você coloque-os em um lugar de honra, à sua direita, à sua esquerda. E aí então Jesus questiona elas dizendo: acaso vocês, Tiago e João, estão dispostos a tomar o cálice que eu beberei? E eles dizem: sim, estamos. E aqui nós aprendemos um princípio da grandeza no reino de Deus. Qual o princípio? Grande no reino de Deus não é aquele que deseja ser grande. Grande no reino de Deus é aquele que está disposto à renúncia. Não existe grandeza no reino de Deus sem renúncia. No reino de Deus,
preguiçosos nunca serão reconhecidos. E não é pelos homens, eu estou falando por Deus, é reino de Deus, não reino dos homens. No reino de Deus, indolentes, no reino de Deus, avarentos, mesquinhos, não serão reconhecidos. Você pode desejar o quanto você quiser, o teu positivismo, a tua lei da atração não vai atrair grandeza no reino de Deus. No reino de Deus, é grande aquele que está disposto a renunciar e, se for necessário, sofrer pela causa de Cristo e pela causa do Evangelho. Jesus disse isso em outro momento: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, este a salvará. E aí eu faço essa pergunta a você: você está disposto a sofrer pelo reino de Deus? Você está disposto? Essa semana mesmo, na verdade faz 2 dias se não me engano, lá na Síria, 100 cristãos foram mortos pelo regime ditatorial e pela jihad do ISIS, Estado Islâmico. E ok, talvez essa não seja a realidade, mas ainda essa semana passada eu estava pregando em Marília, na igreja de um amigo meu, e ele mudou o local da igreja, foi para um lugar muito legal, tal, enfim, e aí conversas pastorais, eu perguntei para ele, e aí a igreja engajou, pegou junto e assim por diante? Ele falou sim, a maioria das pessoas pegaram junto e fizeram e aconteceram, e a igreja está avançando, porém, para minha surpresa, um número relevante de pessoas, quando a gente mudou, deixou de frequentar os cultos. Aí eu perguntei, por quê, pastor? Ele falou, não, porque a gente mudou para uma rua de barro, aí alguns irmãos falaram que não iam lavar o carro todo final de semana, e aí deixaram de ir na igreja. Você está entendendo o tipo de utilitarismo religioso que a gente vive? Transformando a igreja em bem de serviço, transformando o reino de Deus em bem de consumo, em bem de conveniência. Quando é conveniente, eu estou, quando não é conveniente, eu não estou, e dessa forma, você não vai ser grande no reino de Deus. Não existe a possibilidade de grandeza no reino de Deus sem a disposição ao sofrimento. Talvez você diga, eu quero ser grande no reino de Deus, mas tem dificuldade de ser assíduo no culto da igreja. Eu quero ser grande no reino de Deus, mas a última vez que deu seu dízimo, nem se lembra mais. Eu quero ser grande no reino de Deus, mas quando um cai endemoniado, sai correndo. Quero ser grande no reino de Deus, mas nunca levou um biscoito no seu grupo pequeno, nem um biluzitos, mão de vaca. Não tem como ser grande no reino de Deus se não houver disposição à renúncia. Esse é o caminho do reino. Se queremos ser notáveis, grandes, importantes no reino de Deus, deveremos ter disposição ao sofrimento. Assim foi com Paulo. Lembra que Paulo falava acerca dele mesmo? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou ainda, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para as demandas do reino, eu vivo para aquilo que está disposto diante de mim. Ter disposição ao sofrimento é indispensável para que sejamos grandes. Existe um músico muito conhecido chamado Beethoven. E deixa eu te contar uma curiosidade. Sabia que eu toquei violino durante 4 anos? E sou formado em teoria musical? Dani, próxima audição, segura. Mas eu tocava Beethoven, tocava Mozart, enfim, amava isso, de verdade amava. Quer ver? Olha só, a 9ª Sinfonia de Beethoven, coloca o som.
Quanta beleza, não é mesmo? É muito bonito. A Nona Sinfonia de Beethoven é incrível. Desafio: ouça a Nona Sinfonia de Beethoven na sua casa. Você vai chorar, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Bem melhor que os proibidão do funk. E Beethoven, ele é um musicista, um compositor icônico na história da música por vários motivos. Ele teve toda uma vida disciplinada para ser o grande músico que se tornou e o grande compositor que se tornou. A biografia dele diz que o pai dele, por exemplo, acordava ele de madrugada para ele estudar música e se esmerar no estudo da música. Durante toda a sua adolescência, infância, ele foi completamente dedicado a isso. E aí nós ouvimos Nona Sinfonia, que aliás, a Nona Sinfonia é ode à alegria, que é o hino da União Europeia. Enfim, um dos hinos mais icônicos, emblemáticos da história da humanidade, porque fala sobre união, fala sobre Deus, sobre família, enfim, um hino maravilhoso. E Beethoven, lá pelos 20 anos, ele começou a perder a audição. E aí você imagina, um músico perdendo a audição. Isso parou Beethoven? Não. Beethoven criou uma espécie de filamentos de metal que ele colocava no piano e colocava nos instrumentos musicais, que vibrava de acordo com a nota tocada no piano. E aí então, pela vibração, ele conseguia discernir qual era a nota. Uau! E sabe o que é mais incrível? A Nona Sinfonia de Beethoven, ele compôs completamente surdo. Ele já havia perdido toda a audição. E isso parece tão óbvio, mas por vezes nós perdemos de vista. Você quer ser importante na sua casa? Quer? Você vai ter que renunciar. Quer ser importante na vida do seu filho? Você vai ter que renunciar. Você quer ser importante na vida da sua esposa? Sim? Quantos aqui querem ser o melhor marido do mundo? Levanta a mão, meu irmão, misericórdia. Você pode arrumar problema hoje no seu casamento. Você vai ter que renunciar, você vai ter que ter disposição à renúncia. Se você viver uma vida inflexível, sem disposição a perder, não espere que a tua esposa, no teu aniversário, faça uma homenagem linda para você. E talvez, se você não for essa pessoa disposta à renúncia, quando você falecer, tua esposa vai achar que é livramento. Misericórdia, está amarrado no nome de Jesus, isso é uma bênção, aleluia, glória a Deus. Mas, o que eu quero que você perceba, é que não tem como ser grande sem ter renúncia. E é óbvio, é legal ser grande em casa, é legal ser grande no casamento, mas o convite de Deus é que sejamos grandes no reino dEle. E para sermos grandes no reino dEle, devemos viver uma vida de renúncia a favor e em favor da obra de Deus, daquilo que Deus está fazendo na terra. E de verdade, novamente eu te pergunto, existe em você disposição a renunciar pelo reino de Deus? No verso de número 26, a palavra de Deus diz: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o maior, deverá servir aos outros. Mais uma vez, Jesus faz o contraponto do mundo. No mundo, se é grande, não renunciando. No reino, é grande, perdendo. No mundo, é grande, escalando posição de poder com autoritarismo. No reino, se é importante, com o serviço. Deixa eu te fazer uma pergunta dura de autorreflexão. Se hoje você se ausentar, você vai fazer falta? Eu sei que é duro pensar nisso, mas é o que nós devemos pensar. Porque uma das coisas que eu ouço, não tão esporádico, mas frequentemente,
São pessoas que dizem: pastor, eu deixei de ir à igreja e ninguém sentiu a minha falta, ninguém ligou para mim. E é óbvio que quando a pessoa fala isso, são muito amorosos, na maioria das vezes, enfim, abraço, fala: você é muito importante, você é amado, tal, enfim, como a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Mas no meu coração e na minha mente, no meu intelecto, no meu saber teológico, o grande questionamento que eu me faço é: será que não sentiram a tua falta porque você não faz falta? Você faz falta na sua casa? Você faz falta na igreja? Você faz falta no seu trabalho? Você faz falta na sua empresa? Você faz falta no seu condomínio? Você faz falta? Eu sei que é difícil responder essa pergunta, mas você precisa responder, porque ela vai definir se a tua vida é egocêntrica ou ela é altruísta. Essa pergunta vai definir se você vive para si mesmo ou vive para os outros. Por quê? Por exemplo, quem aqui já trabalhou com reforma, construiu uma casa ou algo semelhante? Você que já construiu uma casa, trabalhou com reforma, se o pedreiro faltar, vai fazer falta? Vai ou não vai? Claro que vai. Se bobear, você pega o carro, vai na casa dele buscar ele, faz almoço para ele, fica abanando ele enquanto ele está rebocando a parede. Porque a falta que ele faz é por causa do serviço que ele entrega. Se queremos ser importantes na nossa casa, devemos ser servos. Você quer ser um marido importante para os seus filhos? Não é sendo um imperador Galica na tua casa que vai te fazer uma pessoa importante, do tipo: pega a água, traz o controle, mulher, prepara o rango, que o macho alfa está sentado no trono. Se você quer ser importante na sua casa, você vai precisar aprender a servir. Se você quer ser importante na igreja, você vai precisar aprender a servir. Você vai precisar aprender a usar dons, talentos, e não só isso, mas as tuas próprias mãos para servir. Pessoas que não fazem falta são pessoas que não são servas, porque todo aquele que é servo faz falta. Eu fico pensando, por exemplo, eu não sei o que seria da minha vida sem a minha digníssima esposa. Ela é maravilhosa, e eu não digo isso num tom de idolatria, eu digo isso num tom de alguém que é serva, de que junto comigo está construindo algo. Nós somos um time, somos uma equipe. Ela não é o centro do universo, nem eu. Nós juntos estamos servindo um ao outro, servindo nossos filhos, nossa casa e a Deus. Devemos aprender a servir. Aliás, John Stott diz que se você não está disposto a servir, também não está pronto para liderar. Quer ser um líder no seu trabalho, na sua empresa? Aprenda a servir. Tem muito moleque aí que entra no mercado de trabalho, nunca levou um cafezinho para o patrão, e quer arrotar a importância na empresa. Quer ser importante? Sirva. Quer ser importante? Seja importante. Sirva. Faça falta. Seja alguém indispensável. Indispensável pelo seu amor, pela sua generosidade, pela sua entrega. O que Jesus está dizendo é que no reino de Deus, quem quiser ser grande deverá servir. E aqui vale a pena dar o recado para nós enquanto igreja. A igreja precisa ser encarada como esse ambiente onde nós servimos. Tem um episódio do atletismo, na verdade do triatlo, muito icônico e marcante. Esse episódio aconteceu em 2016, no México, na Série Mundial do Triatlo, quando um homem chamado Johnny estava acabando a prova de triatlo. E aí ele estava na reta final, e na reta final, ele, o Johnny, que é aquele ali com aquela cara agradável, começou a passar mal, muito mal. E aí ele começou a cambalear na corrida e tal, enfim. E esse outro homem que estava ao lado dele, é o irmão dele, chamado Alistair. O irmão dele, Alistair, quando viu o irmão dele caído no chão,
decidiu renunciar à vitória da prova, pegou o irmão dele, colocou aqui no ombro, e aí então ele foi ultrapassado por um endemoniado, que ganhou a prova, e então o Alistair renunciou ao segundo lugar, empurrou o irmão dele para atravessar a faixa, enfim, da vitória, e o irmão dele, o Johnny, ganhou em segundo lugar e ele ganhou em terceiro. Agora me diz uma coisa, quem ganhou essa prova? É o Alistair, ele é o herói. Eu nem sei qual é o nome do endemoniado que ganhou essa prova, do gadareno. Por quê? Porque maior é o que serve. Maior é o que serve, maior é aquele que dá a vida pelos outros, e não aquele que rouba a vida dos outros. Maior é aquele que se entrega pelos outros, e não aquele que retém o que é dos outros. Ainda que possamos ser grandes na terra, roubando, usurpando, no reino de Deus, você nem entra. No reino de Deus só entra servo. No reino de Deus só entra quem está disposto a se ajoelhar e lavar os pés uns dos outros. No reino de Deus só entra quem está disposto a servir. Se queremos ser grande, devemos servir. E nesse evangelicalismo utilitarista que a gente vive, volta e meia alguém diz: ah, pastor, Deus não abre o mar vermelho para eu passar. E aí quando eu ouço isso, a pergunta que eu faço é: quem são os escravos que você está libertando? Porque Deus abriu o mar vermelho para Moisés passar com 1 milhão de escravos. Se você tiver escravo para libertar, deixa eu falar, Deus abre a Vigorelli. Você vai lá para a Vila da Glória seco. Deus não multiplica pão e peixe. Qual que é a multidão de famintos que você vai alimentar? Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos que Deus abra o mar vermelho para a gente tirar férias. O problema é que a gente está pedindo para Deus multiplicar pão e peixe para a gente ter fartura em casa e jogar comida fora. O problema é que a gente está falando para Deus fazer milagres por nós que não estão baseados no serviço ao próximo, mas estão baseados no amor a si próprio. E pessoas que amam a si mesmas estão fadadas a morrerem em si mesmas. Se queremos ser grandes, precisamos aprender a servir. Servo. Meu irmão, minha irmã, chegue na tua casa como alguém que está disposto a servir. Chegue na tua empresa como alguém que está disposto a servir. Chegue na igreja como alguém que está disposto a servir. Aliás, tratando-se de igreja não é sobre ser servido. Igreja é a oportunidade por nos entregarmos por aquilo que é eterno. Tem um episódio muito interessante na carta de Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a Santa Ceia. E ele diz que alguns irmãos na igreja que eram mais abastados, eles chegavam antes da ceia e se fartavam e comiam muito e não esperavam os outros. Por quê? A Santa Ceia nos dias de Paulo é diferente da nossa, ok? Que é aquele croquetezinho ali, aquele suquinho miguelado. A Santa Ceia era farta, era pão. E aí a galera que tinha grana, tinha pão integral, pão de fermentação natural, os pão caro. Hoje tem uns pão caro demais, né? Eles tinham uns pão bom. E aí então, eles levavam esses pães, levavam o vinho deles não era Campo Largo, era envelhecido do Porto, 40 anos envelhecido no tonel. E aí levavam o vinho e o pão e chegavam antes, comiam, bebiam, ao ponto de ficarem bêbados. E Paulo diz a eles: vocês estão tudo errado, gente. Sabe o que Paulo diz? Está na Bíblia, pode ir lá ler depois, tá? Paulo diz: acaso vocês não têm comida em casa? Que vocês transformaram a igreja num restaurante? O que Paulo está ensinando, um princípio básico: igreja não é o lugar que recebemos, igreja é o lugar que entregamos. Igreja não é o lugar onde somos cultuados, igreja é o lugar onde prestamos culto a Deus.
A pergunta que deveríamos fazer ao vir à igreja não é o que a gente vai receber. A pergunta que deveríamos fazer ao vir à igreja é o que eu vou entregar. A pergunta que você deveria fazer num grupo pequeno não é o que eu vou receber, é o que eu vou entregar. E infelizmente, talvez, essa seja uma das últimas perguntas que está na tua lista. E isso simplesmente é incompatível à cultura do reino de Deus. A igreja é a oportunidade de entregarmos nossos dons e talentos para aquilo que é eterno. A igreja é a oportunidade de entregarmos nossos recursos para salvar pessoas eternamente. A igreja é a oportunidade para entregar palavras de encorajamento. A igreja é a oportunidade de colaborar com a transformação de vidas, histórias para sempre. Jesus está deixando evidente que quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. E deixa eu lhe falar uma coisa. Existem recompensas, bênçãos espirituais, que só estão reservadas para quem é servo. Existem coisas que Deus só dá, só abençoa aqueles que estão dispostos a servir. Quer ver milagre? Comece a servir e veja se Deus não vai fazer milagre. Abra a tua casa e veja se Deus não vai te dar um sofá novo. Te desafio de verdade. Porque quando nós nos colocamos como servos, Deus providencia tudo que precisamos para continuar servindo. Mas enquanto somos represas, aquilo fica represado em nós e estraga em nós mesmos. Jesus não está dizendo para não sermos grandes. Jesus está dizendo, se você quer ser grande, o caminho é outro. O caminho não é como você viu na televisão, o caminho não é como você vê nas redes sociais, o caminho não é de autopromoção. Se você quer ser grande para toda a eternidade, o caminho é renúncia, serviço e doação. Repita comigo: renúncia, serviço e doação. Eu não sei você, mas pouco me importa a honra de homens, pouco me importa. E pela graça de Deus eu já recebi muita honraria humana. Já fui honrado pelo estado de Santa Catarina com a medalha de comendador do estado de Santa Catarina, a mais alta honraria dada a um civil. Já fui honrado por presidente da república, por governador do estado, por prefeito da cidade. Mas pouco me importa, porque na verdade o que eu busco é ouvir de Jesus: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito você será colocado. E o muito não é aqui, o muito é na eternidade. É essa recompensa que eu estou de olho. É essa recompensa que me move a renunciar, a servir, a se doar continuamente por amor a Jesus, porque eu sei que Ele tem guardado o meu bom depósito para a eternidade. Quantos podem dizer um glória a Deus, um aleluia para isso? Esse é o caminho de Jesus. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso em Filipenses capítulo 2, verso 6. Seja a atitude de vocês a mesma aqui de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus está dizendo: esse é meu caminho. E sabe, talvez você está orgulhoso da quantidade de seguidores que você tem no Instagram. Você está de brincadeira. Deus não se apegou à posição de Deus. Você está entendendo o que é isso? Deus não se apegou à posição de Deus para servir. E você está apegado à tua posição, ao teu status, ao teu conforto, à tua agenda, às tuas preferências, ao teu carro que vai sujar, à tua casa que vai ficar suja.
Esse é o caminho de Jesus. Agora, esse caminho de Jesus não termina no sofrimento. O texto bíblico continua a partir desse versículo dizendo: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O caminho da importância, o caminho da glória, é o caminho da renúncia, é o caminho do serviço, é o caminho da doação. Não tem outro caminho. Quer ser importante diante dos homens? Boa sorte, porque você vai ouvir de Deus: eu não te conheço. Quer ser importante diante de Deus? Arregaça as mangas, pega um balde, pega uma toalha e comece a servir ao próximo. E não só na igreja, estou falando sobre cultura. Quando estão entendendo o que eu estou falando? É sobre cultura, é sobre como nós encaramos a vida, é sobre como nós encaramos nossa família, é sobre como nós encaramos os estudos, como encaramos a empresa, como encaramos os negócios. Nós nascemos de novo e pertencemos ao reino de Deus, e no reino de Deus importante é aquele que serve. Amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, que deu a sua vida por resgate de muitos, porque Ele não considerou o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Eu e você hoje podemos ser salvos pela sua graça e por sua misericórdia, e podemos nascer de novo para uma nova vida, uma nova história que só Jesus pode nos dar. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você está aqui e não tem uma vida com Deus, e sabe disso, não tem uma vida com Jesus, e sabe disso, eu quero dizer a você que Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele veio para dar a vida em seu lugar e em meu lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, se você está aqui ou acompanhando essa transmissão e reconhece que não tem uma vida com Deus, mas anseia e deseja conhecer Jesus, há algo no teu coração que te aponta para isso, como dizendo para você que é disso que você precisa. Se você é essa pessoa, aí no seu lugar mesmo, de cabeça baixa, olhos fechados, repita comigo essa oração. Jesus está aqui, Ele ouve a tua oração. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso de perdão, eu reconheço que eu preciso de salvação, e eu creio, Jesus, que só você pode mudar a minha história. Por isso eu me rendo completamente a Ti, Jesus. Muda quem eu sou. Eu Te recebo como meu Senhor e escolho entregar a minha vida a Ti. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por você. Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Deus marcou um encontro com você nessa noite, para mudar a sua história. Você que levantou sua mão, por gentileza, no lugar onde você está, fique em pé. Nós queremos orar por você nesse momento. Essa noite é mais do que um culto. Essa noite é um encontro do Senhor contigo, para te salvar e transformar a tua história. Quero convidar a igreja que está próxima, esses irmãos, a acolhê-los.
Você que está nos acompanhando via transmissão, fez essa oração também, coloca nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por sua vida também nesse momento. Você que está sentado, junte-se a nós em oração, estenda suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por sua graça, bondade e misericórdia. Te louvamos, ó Pai, porque nós nada podemos fazer se o Senhor não nos amar primeiro. E obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos revela que você nos amou primeiro. Na eternidade passada, você se entregou por nós, Jesus. Nós te louvamos por isso. E nessa noite nós clamamos: encha do teu Espírito cada uma dessas pessoas, ó Pai. Derrama sobre elas novidade de vida, que o poder do Evangelho possa ser eficaz na vida de cada uma dessas pessoas, transformando-as por completo, Senhor. Como igreja, nós celebramos, honramos ao Senhor e recebemos essas pessoas como parte da nossa família, para a glória do teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém, aleluia. Você pode fazer uma festa, dar uma salva de palmas a Jesus, aleluia, glória a Deus. Coloque-se em pé no seu lugar. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, está dando um passo eterno na sua vida, e nós queremos de alguma forma te ajudar nessa jornada a partir daqui. Assim que acabar o culto, daqui a pouco, aqui do meu lado direito, naquela porta metálica, nós queremos te convidar a ir lá, para que de forma muito breve a gente possa te ajudar a dar o próximo passo dessa decisão que você tomou. Amém? No mais, meus irmãos, nós não fomos chamados para sermos parasitas na terra. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Nós não fomos chamados para sermos importantes solitários. Nós fomos chamados para sermos importantes como Jesus foi. No sentido de que a nossa importância não está naquilo que a gente fala, mas está em quem a gente é, o que a gente faz, no nosso serviço, naquilo que nós entregamos para as pessoas ao nosso redor. Como igreja, nosso anseio e desejo é sermos uma igreja que abençoa a nossa cidade, e que faz falta a nossa cidade. Se formos arrebatados, faremos falta a Joinville. E é muito legal, porque no último Familiarizando, eu estava sentado com um casal que está chegando na nossa igreja. Ela está fazendo residência no Hospital São José, e aí ela estava comentando comigo que estava lá no São José e viu uma ala do hospital que estava reformada, e ela viu um Ondadura escrito lá, e aí enfim ela se interessou e veio à igreja, e ela estava falando: nossa, que legal, né, que vocês reformaram a ala lá do hospital. E eu falei: sim, não só aquela ala, nós reformamos a ala oncológica do hospital, nós reformamos delegacias, reformamos praças, porque nós entendemos que como igreja nós estamos aqui para abençoar a nossa cidade, estamos aqui para servir a nossa cidade. Eu sou paulistano, graças a Deus deu tempo de ser corintiano e vir para Joinville, mas eu estou em Joinville já fazem 29 anos, e eu amo essa cidade, amo profundamente essa cidade. Hoje Joinville está fazendo 174 anos, a glória dos colonizadores. E deixa eu falar uma coisa: Sorocaba não é de nada perto de Joinville. Joinville é maravilhosa, é ou não é? Como cidadãos cristãos nessa cidade, Deus nos chamou para sermos abençoadores da nossa cidade. Que a tua empresa seja uma bênção para a nossa cidade, que teu serviço público, privado, seja uma bênção para a nossa cidade, que a tua cidadania seja uma bênção para a nossa cidade, que teus votos, aleluia, sejam uma bênção para a nossa cidade, que o nosso serviço como igreja seja uma bênção para a nossa cidade, porque maior é aquele que serve. Amém?
Eu quero convidar você a estender sua mão, a gente vai orar por Joinville, abençoar nossa cidade, clamar o favor de Deus por essa cidade. Senhor, nós somos tão gratos a Ti, Pai. Gratos a Ti, porque o Senhor nos plantou nessa terra. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque de alguma forma entendemos que o Senhor nos plantou aqui com um propósito. E esse propósito não é reter aquilo que a cidade tem para nos oferecer, mas é compartilhar aquilo que nós temos para dar a Joinville. E nós clamamos a Ti, ó Pai, livra a nossa cidade de corruptos e corruptores, ó Pai. Livra a nossa cidade de facções criminosas, ó Pai. Livra a nossa cidade de violência doméstica. Livra a nossa cidade, Pai, de tantas porcarias que têm invadido o mundo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos bênção para a nossa cidade. Nós clamamos, ó Pai, faça da nossa igreja uma bênção para Joinville. Que no nome de Jesus, o Teu favor possa acompanhar vereadores, governantes, prefeitos, vice-secretários da cidade, Senhor, e que Joinville possa prosperar, e isso, Senhor, seja reconhecido como favor do Senhor. Abençoa, Pai, a nossa cidade, nós oramos por ela, em nome de Jesus. Estenda suas mãos como recebendo, deixa eu orar por você. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que vivemos, obrigado por nos lembrar o caminho da grandeza no reino, que no nome de Jesus, ó Pai, não nos entreguemos a uma falsa humildade, mas que nos entreguemos a de fato a sermos relevantes e importantes no Teu reino. Desperta-nos, ó Pai, para sermos servos. Desperta-nos, ó Pai, para termos disposição à renúncia. Desperta-nos, ó Pai, para sermos doadores generosos. Que o Senhor possa de fato, ó Pai, fazer-nos grande no Seu reino, para que quando encontrarmos com o Senhor, possamos ouvir da Sua boca: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito será colocado. Faça isso em nós, Senhor. Desperta-nos para isso, Jesus. Que a Tua graça, Jesus, que o amor de Deus Pai, que o consolo e a presença do Espírito Santo estejam com todos nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abrace o máximo de pessoas que você puder, deseja a elas uma semana extraordinária, que Deus abençoe a tua casa, até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.